Como o sistema transforma cansaço em juros eternos. Neste vídeo vou mostrar como o seu salário acabou virando renda garantida para todo mundo, menos para você. Ninguém avisa, mas um dia você acorda e percebe que o seu salário não é mais seu, ele virou uma espécie de renda fixa garantida para outras pessoas, empresas e credores, enquanto você só assina embaixo e trabalha para manter a engrenagem girando, mês após mês, sem pausa real. Cada vez que o dinheiro cai na conta, ele já chega etiquetado, fatiado em pedaços invisíveis que já tem dono antes mesmo de você pensar no que realmente precisa, como se houvesse uma fila silenciosa esperando na porta do aplicativo do banco, pronta para arrancar a sua parte antes que você respire. É o débito automático da conta de luz, o aluguel que vence no mesmo dia, o cartão de crédito com a soma de pequenos impulsos que você jurou que seriam exceções, o Pix parcelado que parecia inofensivo e virou hábito, o streaming que você nem lembra mais porque contratou e a compra aleatória do fim de semana que continua sendo paga em 12 vezes. A sensação de trabalhar o mês inteiro para ficar no 0 a 0, ou pior, no negativo, não é exagero dramático, é rotina para muita gente que você conhece e talvez para você também, mesmo que ninguém comente isso com todas as letras na mesa do almoço. No fundo, você sabe que algo está errado quando precisa fazer malabarismo com datas, adiar contas, solicitar prazo extra ou escolher qual boleto será sacrificado naquele mês, porque não há dinheiro para tudo que já está prometido. Não se trata somente de ganhar pouco, embora isso pese demais em um país onde o custo de vida empurra para baixo quem vacila um milímetro, é também sobre como você foi sendo treinado a achar normal viver sempre no limite, sem margem, sem ar, como se estabilidade fosse privilégio distante, reservado para outro tipo de brasileiro que você não se enxerga sendo. A parte mais cruel é que esse treinamento não veio com manual, veio em forma de propaganda disfarçada de cuidado, limite aprovado tratado como presente, parcelamento chamado de flexibilidade, crédito vendido como solução rápida para emergências que muitas vezes nem eram tão emergenciais assim, só aconteceram em um terreno financeiro totalmente improvisado. Você talvez não conte isso para ninguém, porque existe uma vergonha silenciosa em admitir que a vida adulta se resumiu a correr atrás de faturas e avisos de vencimento, mas o corpo sente essa pressão antes da consciência, o sono fica leve, a irritação cresce por qualquer motivo pequeno e qualquer notificação no celular vira possível cobrança, mesmo quando é só propaganda empurrando mais consumo. Enquanto isso, o discurso em volta repete que a saída é somente ganhar mais, fazer renda extra, abrir um negócio paralelo, como se o problema fosse só a quantidade de dinheiro que entra e não que quase tudo que entra já está prometido, hipotecado para pagar escolhas passadas somadas à inflação que corrói o poder de compra em silêncio. A verdade que incomoda é perceber que não existe liberdade para planejar o futuro quando o presente está lotado de parcelas, juros e pequenos contratos que você aceitou sem ler direito, porque naquele momento parecia a única forma de participar de uma normalidade social baseada em ter, mostrar e postar. Em algum ponto do caminho, o seu trabalho deixou de ser instrumento de construção e virou ferramenta de manutenção de um sistema que gosta de gente cansada, distraída e ocupada demais para parar e perguntar quem está realmente ganhando quando seu salário cai na conta. Quando você começa a destrinchar essa dinâmica com calma, percebe que existe uma engenharia muito bem montada em cima do seu cansaço, e nada quase nela é por acaso, desde o limite do cartão que aumenta sozinho até a oferta de empréstimo que aparece exatamente na semana em que a conta de luz veio mais alta e o mercado levou um pedaço maior do orçamento. O cartão de crédito que parecia um aliado virou um intermediário caro entre você e tudo o que compra, empurrando para o mês seguinte a conta real das suas escolhas, misturando necessidade com impulso, remédio com supérfluo, boleto atrasado com jantar por delivery em um dia em que você só queria um pouco de alívio após uma semana pesada. O parcelamento em 12 vezes sem juros, que soa como oportunidade, prende sua renda futura em prestações que se acumulam uma em cima da outra, prendendo não só o dinheiro como a sua capacidade de tomar decisões diferentes, porque qualquer plano novo esbarra na mesma parede de sempre, a de que já existe um compromisso assumido. O consignado entra como promessa de alívio, devolvendo fôlego por alguns meses, mas levando embora uma parte fixa do seu salário por anos, direto na fonte, antes que você veja o extrato completo, como se o desconto fosse natural, inevitável, parte da regra do jogo. No meio disso tudo, cresce uma narrativa de que quem está endividado é irresponsável ou desorganizado, como se o cenário de renda apertada, serviços caros e pressão constante por consumo fosse simples questão de vontade, de caráter, de disciplina individual, ignorando que o sistema foi desenhado para ser lucrativo exatamente quando você tropeça. Esse jogo se equilibra na linha fina entre a sua necessidade real e o desejo fabricado, entre o medo de ficar sem e a culpa de gastar, transformando a relação com o dinheiro em uma mistura de ansiedade, culpa e resignação, que mina sua energia a cada mês e faz com que você aceite como normal viver eternamente na borda do precipício financeiro.
Há uma inteligência afiada por trás de interfaces coloridas e simpáticas que transformam dívida em produto desejável, com aplicativos que exibem gráficos, metas e selos de conquista como se assumir mais compromissos fosse sinal de evolução financeira, reforçando a ideia de que você está no controle só porque consegue escolher quantas parcelas quer. O problema é que ao longo do tempo, esse controle fica mais no campo da sensação do que na realidade, porque os números avançam quase sozinhos, somando tarifas, encargos e reajustes, enquanto você tenta apagar incêndios com balde e pano de chão. O famoso desconto em folha, tão vendido como segurança para quem empresta e praticidade para quem toma o crédito, retira de você a chance de negociar de verdade, de ajustar o curso quando a renda muda ou quando uma emergência aparece, já que a parte que falta justamente para fechar o mês foi comprometida lá atrás, em um momento em que a urgência falou mais alto que a prudência. Gradualmente, a cabeça passa a operar em modo sobrevivência, pensando só no curto prazo, em como chegar até o final de semana, até a próxima virada de mês, até o próximo 13º, e qualquer conversa sobre planejar 5 ou 10 anos à frente parece piada de mau gosto. Nessa mentalidade apertada, decisões importantes são tomadas com base em medo, cansaço e comparação com o que se vê nas redes sociais, e não em uma visão clara do que faz sentido para a sua realidade, mantendo a roda girando do jeito mais conveniente possível para quem lucra com a sua confusão. Olhar para tudo isso de frente dói, porque é mais confortável acreditar que quando sobrar dinheiro, você finalmente vai se organizar, como se a ordem fosse primeiro ganhar bem, depois cuidar das finanças, e não o contrário, mas ignorar o que está acontecendo só a longo prazo da mesma dor. Romper esse ciclo não é simples, não é rápido e não depende de uma planilha milagrosa feita em uma madrugada de motivação. Começa com um gesto incômodo e concreto de encarar os números sem maquiagem, abrindo o extrato completo dos últimos meses e nomeando cada saída de dinheiro com honestidade, sem desculpa pronta para aliviar o peso do que você está vendo. Ao mapear onde o seu salário realmente está sendo consumido, fica mais nítido o que é sobrevivência e o que é anestesia, quais gastos garantem o básico e quais foram empurrados pela necessidade de fugir por algumas horas de uma rotina que parece não ter saída. E é nesse ponto que escolhas difíceis começam a aparecer, como desligar serviços, renunciar a conforto de curto prazo e assumir conversas delicadas em casa. Em paralelo, é necessário traçar uma linha rígida para o crédito, entendendo que ele pode até ser ferramenta em casos pontuais, mas não pode mais ser muleta permanente, o que significa recusar novas dívidas enquanto as antigas não forem domadas, negociar prazos e juros com firmeza, vender o que for possível e, em alguns casos, aceitar reduzir o padrão de vida por um tempo para recuperar o controle. Nenhuma dessas decisões é agradável, todas cobram um preço emocional, mas continuar fingindo que está tudo sob controle enquanto a maioria do seu tempo de vida é trocada por pagamentos automáticos também cobra um preço alto, somente mais silencioso. O ponto de virada raramente vem em forma de grande vitória, costuma nascer de pequenas mudanças teimosas, como reservar um valor fixo, por menor que pareça, para criar uma primeira margem de segurança, mesmo que o resultado demore a aparecer, ou como aprender a dizer não para convites, compras e confortos que você sabe que vão se transformar em mais um pedaço do seu salário alugado. Essa reserva, no início quase simbólica, não é só dinheiro, é a prova concreta de que uma parte da sua renda volta a trabalhar a seu favor, e não apenas para apagar incêndios provocados por escolhas passadas ou por um sistema caro demais para quem vive na base do salário. Com o dinheiro, é preciso proteger a cabeça, filtrar o tipo de conteúdo financeiro que você consome para não cair na fantasia de fórmulas rápidas, promessas de enriquecimento repentino ou narrativas que culpam exclusivamente o indivíduo por uma estrutura inteira que foi feita para capturar distração e pressa. A construção de patrimônio em um cenário como o brasileiro passa menos por grandes saltos e mais por reduzir vazamentos, fortalecer a capacidade de esperar, aceitar ganhos pequenos e consistentes ao longo do tempo e, principalmente, amarrar cada escolha financeira a algo que faça sentido para sua história, e não para agradar uma plateia invisível. Quando você começa a tratar o seu salário como uma ferramenta de saída, e não só como combustível para manter uma engrenagem que não liga para o seu nome funcionando, a sensação de impotência diminui gradualmente, e a ideia de liberdade deixa de ser conceito distante para virar consequência de uma sequência longa de decisões imperfeitas mas conscientes, tomadas por alguém que finalmente entendeu que ninguém vai cuidar do seu dinheiro com mais interesse do que você mesmo.